Salmos de número 128 diz assim o texto sagrado: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira ao redor da roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Todos os homens, levante a mão direita. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irás bem. Todas as mulheres, levanta a sua mão direita. E a mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Todos os filhos, jovens, adolescentes, filhos, levante as mãos. Os teus filhos como as plantas de oliveira ao redor da tua mesa prosperará. E você diz amém. Amém. Graças a Deus. Querido, você que crê no princípio do criacionismo, que determina que todo o universo, toda a criação e toda a humanidade é fruto da criação de Deus e não de uma evolução. Você que acredita nisso, você há de convir que existem leis naturais atribuídas por Deus para a humanidade. Êxodo capítulo 20, versículo de número 12, o que diz? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra. Ou seja, filho que honra pai e mãe, naturalmente, por uma lei divina, os seus dias na terra se prolongam. Você liga a televisão todos os dias e vê jovens abreviando os seus dias de vida. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6 diz: Educa a criança no caminho em que deve andar, e depois de velho não se desviará do caminho na qual ele foi projetado para seguir. Ninguém dá sorte com um filho criado no Evangelho que tem bons princípios. Nós temos filhos que são resultados de um princípio, de um fruto, de um investimento do pai e da mãe, que sangram para criar os seus filhos no caminho esse que estabelece bases na vida do cidadão, e depois de velho ele está firme, estabelecido por algo em que Deus estabeleceu para a humanidade. Existe um termo que assusta as pessoas, um termo chamado hierarquia. Talvez pelo fato de hierarquia, por uma questão militar, ou por uma questão de organograma, não sei, mas as pessoas se assustam com um termo hierarquia. Mas é interessante que a palavra hierarquia é um termo grego, dividido, uma junção de duas palavras, hierro e hierarque, que significa poder, autoridade e sagrado. A expressão hierarquia fala de uma estrutura divina, uma arquitetura divina constituída por Deus. E se referindo à família, eu começo sempre a entender que existe um padrão.
Eu ouço desde que me converti há mais de 2 décadas, em que família é a execução de um projeto estabelecido por Deus. Há até quem diga, família forte, igreja forte. Não, família é um parâmetro, igreja é outro parâmetro. Igreja forte, igreja que cuida de família. Igreja forte, família forte. Igreja que cuida de família, tem família restaurada. Então o mundo pós-moderno desconstruiu a hierarquia estabelecida por Deus lá na criação. Escute isso. O interessante, eu ouvi uma vez um comandante da polícia militar, comandante Ubiratã, dizendo: toda e qualquer instituição que não tem disciplina e hierarquia está fadada à falência ou ao fracasso. Entenda isso. Quando nós falamos da estrutura de hierarquia, nós falamos de cada um no seu devido lugar. Não é assim, pastor Adilson? Nas Forças Armadas, no meio da guerra tem o oficial, tem um tenente, tem um cabo, mas no meio da guerra não tem. O que tem ali são cada um no seu devido lugar. E quando nós tratamos de família, é muito importante a gente entender que Deus estabeleceu e colocou cada um com a sua autoridade, cada um com a sua função dentro de casa. Mas como eu dizia, o mundo pós-moderno veio desconstruindo todos os valores, todos os princípios, tirando a autoridade de quem tinha a autoridade. Eu preciso te dizer que se nós não fizermos o caminho de volta e reconstruir tudo que o mundo pós-moderno está desconstruindo, eu não sei o que será das nossas famílias, até mesmo dentro da igreja. No Salmo de número 128, que é o salmo que nós lemos, tenta entender o cenário. A nação de Israel, após 70 anos, saiu de um cativeiro e voltaram para casa. Alguns que estavam vindo nasceram aonde? Na Babilônia. O que é que eles perderam na Babilônia? Princípios, valores, tradição, hierarquia do lar. Então o Salmo de número 128, no contexto bíblico, que é o Salmo de Cântico dos Degraus, os judeus, quando eles voltaram da Babilônia, de volta para Jerusalém, que reestruturaram e reconstruíram o segundo templo, e se montaram em grupos sacerdotais. Cada grupo subia um degrau e cantava um cântico, ou ministrava um louvor. Mas no degrau do Salmo de número 128, um grupo sacerdotal se reuniu e disse: precisamos restabelecer os valores perdidos da família dentro da Babilônia. Então, quando nós falamos de eu tentar entender a minha posição no contexto da minha família, é entender diante de Deus o que é que Deus estabeleceu para mim. Repares em Gênesis, quando o homem cai e o Senhor desce para cobrar a Adão. Repare que o nível de cobrança que o Senhor faz a Adão, diferente do que ele faz com Eva. Por quê? Por causa da responsabilidade dada nas mãos de Adão. Adão tinha uma posição no cenário da criação. Você, homem, precisa entender o peso da autoridade, da responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos no Éden. O que Adão tentou fazer? Senhor, foi a mulher que tu me deu.
quando nós abrimos mão, nos omitimos das responsabilidades que é nossa, o Senhor cobra de nós. Para os homens, não dá para transferir para a mulher aquilo que naturalmente é de responsabilidade minha. Não dá para transferir para os filhos aquilo que é de responsabilidade minha. Esses dias o meu filho do meio, o meu filho Daniel, que mora comigo: pai, o senhor está onde? Eu falei: eu vou chegar tarde, não sei que hora eu vou chegar. Aí ele disse: mas minha mãe vai ficar com fome. E Benjamin também. Como se houvesse um monopólio, se só come se eu estivesse em casa. Mas é tudo uma chantagem emocional. Eu falei: se vira, cuida da família. Ele: tá bom, eu vou ver o que minha mãe vai comer, vou ver o que o Benjamin vai comer. Quem queria comer era ele, mas vou ver o que eles querem comer, e eu vou armar toda a estrutura e vou cuidar deles. Eu falei: parabéns, filho, está pronto para casar. Assumiu a responsabilidade de homem do lar. Fiquei feliz, isso foi muito sério. Mas nós homens fomos engolidos por um fator chamado tempo. E quando nós dizemos para a nossa família que não temos mais tempo de educar os nossos filhos e passamos a responsabilidade para a mãe, quando nós dissemos que não temos tempo hábil para dar amor e carinho para a esposa, porque nós não temos tempo, duas coisas: uma, o Senhor vai nos cobrar. Duas, se realmente você não tem tempo para os seus filhos, para a sua família, pode ser a última vez que você vem aqui, mas nós vamos orar para o Senhor tirar de você tudo que toma o seu tempo. Talvez você não goste disso. Nós precisamos entender e nos posicionar como peça fundamental de uma engrenagem para que a minha casa possa mover. Às vezes nós queremos fazer campanha de oração para que as coisas se encaixem dentro da minha casa. Às vezes as coisas estão quebrando e nós achamos que existe uma opressão maligna, mas é falta de manutenção. Às vezes as coisas estão saindo do controle, nós oramos, mas às vezes o que falta é diálogo à mesa. São coisas simples, não tem segredo, não tem metodologia coach moderna. Então, quando eu entender, diante desse texto, o meu lugar na reconstrução daquilo que o Senhor estabeleceu para a família, as coisas começam a se encaixar. Olha, pregador, está tudo errado. Eu não sei nem por onde começar. Porque às vezes não é um bom pai e não é um bom marido, porque não teve uma boa base. Mas o Senhor te convida a quê? A reconstruir, a fazer um caminho de volta, como se você tivesse com seus 18 anos de idade, a você fazer um caminho de volta e começar a reconstruir. Irmãos, eu ganho dinheiro consertando o que os outros fazem errado. Essa é a minha carreira profissional. Eu conserto coisas que os outros fazem errado, e eu trago luz e excelência, botando para funcionar o que alguém quebrou. Tu imagina você entrar nas mãos de Deus hoje, para que Ele comece a consertar o que foi quebrado na sua adolescência, a tentar colocar no lugar as coisas que foram quebradas na sua juventude, e toda a sua vida é tentar ficar se curando de traumas da adolescência, da juventude, e se culpando que não consegue, porque não foi preparado para isso. Nós queremos, sobre esta palavra, mudar a história desse quadro, levantar as suas mãos nessa noite e trazer reconstrução para a sua vida.
Versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Videira é produção de vide, de uva. A Bíblia trata o vinho como símbolo de... A Bíblia trata o vinho como símbolo de... Desculpa, eu não ouvi, de... alegria. E a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Produção de vinho, produção de alegria. Irmãos, o que nós queremos hoje abordar é algo natural estabelecido por Deus. É algo que você não precisa buscar em nenhuma ferramenta. A Bíblia diz que a mulher é dotada de um talento que homem não consegue administrar. Tanto que você olha nos setores administrativos e empresariais, ninguém administra como uma mulher. É algo natural, Deus deu o dom à mulher de administrar. Mas a Bíblia trata a mulher como a saúde emocional e a alegria do lar. A Bíblia trata a mulher como aquela que traz prazer, alegria dentro do lar. Não tem um texto de uma mulher rixosa? Qual é o... Fala. Fala. Mulher goteira também. A Bíblia está tratando desse texto, uma mulher nessa estrutura, o salmista na reestruturação, na reconstrução. O salmista estava preocupado em quê? Colocar cada um no seu devido lugar, dizendo para a mulher: mulher, vence a amargura, vence a tristeza, vence os traumas, tenta deixar uma alegria invadir e contagiar a sua alma. Ah, mas eu não consigo, eu preciso ser mãe, preciso ser esposa, eu preciso trabalhar, eu preciso ser filha, eu preciso servir na igreja. Aí é que entra Deus na sua vida. Você não precisa fazer força para isso. Deixa que Ele encha a sua alma e faça o milagre da restauração, para fazer você como uma mulher, uma videira frutífera, onde as pessoas dentro da sua casa têm o prazer de estar ao seu lado. É triste ver um filho entrar em casa e perguntar para a mãe: como é que papai está hoje? Está bem-humorado? Dá para entrar? Um filho entrar e perguntar para o pai: como é que está a mãe? Está calma? É triste. Imagina Deus, como é que observa essa estrutura do Salmo 128, olhando para uma casa desestruturada, destruída, sem prazer à mesa. Uma família que não consegue mais ter prazer em se assentar para tomar um café. Quando se assentam, em nome de Jesus, decreta sobre a sua casa. Sentam-se à mesa, joga o celular no sofá, devagar para não quebrar, para não gastar dinheiro. Joga o celular no sofá, se livra, sentem, olhem nos olhos um dos outros, conversem. Mas isso não está acontecendo. Começa a partir de hoje. A Bíblia fala sobre exercitar aquilo que nós não conseguimos fazer. Tudo que você não consegue, você precisa começar a partir de hoje. Tudo que você não faz, você precisa começar a partir de hoje. A Bíblia fala de exercitar para que isso possa se tornar algo natural de Deus na minha vida e na sua vida. Irmãos, se o seu filho for um péssimo marido e um péssimo pai, a responsabilidade é sua por isso. Pais de menino, pais de menina, não é muito romântico o que eu vou dizer, mas você é responsável pela mãe e esposa que a sua filha vai ser. Não adianta depois de velho dizer:
aonde foi que eu errei? Errou. É incrível, irmã Jaqueline. Tem mães que parece que, eu não sei se não conseguem entender que filhos são discípulos. Nós produzimos neles aquilo que nós vivemos. Não dá para eles serem algo diferente. Não dá para o Heitor ser algo diferente do Cristiano, da Jaqueline, não tem como. Eles são frutos da raiz estabelecida por você. Se isso é algo muito preocupante, o dia de começar a fazer o caminho de volta é hoje. O dia de começar a reconstruir é hoje. O dia de começar a exercitar é hoje, porque ainda dá tempo. Versículo 3, parte B. Os teus filhos, como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Os teus filhos, como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Esse povo estava voltando para uma terra que nem casa tinham ainda, e já falavam de mesa. Você vê a importância da mesa, o altar da família. A Bíblia trata a mesa como o altar da família e a cama como o altar do casal. Numa família judaica, o filho não pula na cama dos pais. Ninguém senta na cama de um casal, porque é sagrado, é o altar deles. Então, quando fala dos filhos ao redor da mesa, eu lembro do profeta Joel no capítulo de número 2, versículo 28, onde Joel profetizava para os últimos tempos. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus.